Eu saúdo você com a paz do Senhor. Que bom que você está aqui. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, obrigada por essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, te agradecendo um pouco mais um dia aqui de leitura diária do nosso propósito anual, lendo a Bíblia toda 2025. Obrigada por teu amor, por tua graça, por tua misericórdia. Continua conosco, Senhor. A presença do Teu Espírito Santo seja constante em nossas vidas e o mesmo seja intérprete da Tua palavra durante as leituras que realizarmos. Continua conosco hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Jeremias capítulos 14, 15 e 16, Salmos 76 e 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Então, Jeremias capítulo 14 diz assim: seca, fome, espada. Essa é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão desfinhando, os seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios, e decepcionados e desesperados cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva, e os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome ao Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que os salvas na hora da adversidade. Por que te comportas como um estrangeiro na terra? Ou como um viajante que fica somente uma noite? Porque ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, Senhor, e nós pertencemos a ti, não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse: não ore pelo bem-estar desse povo. Ainda que jejue, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereça holocausto e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse: soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor: quantos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem: nem guerra nem fome alcançarão nesta terra. Aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles que estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar suas mulheres, os seus filhos e suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Diga-lhes isto: os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo os que morrem à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra, sem nada compreender. Rejeitaste Judá completamente, desprezaste Sião, porque nos feriste a ponto de não podermos ser curados. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas não somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa iniquidade, a nossa impiedade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes. Não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não os quebre. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Capítulo 15. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria a favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem: para onde iremos? Diga-lhes: assim diz o Senhor: os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequiel, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar de perguntar como você está? Você me rejeitou, diz o Senhor.
Você vive se desviando. Por isso porei as mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão. Eu os espalharei vento como palha nas cidades dessa terra. Deixei-os sem filhos. Destruí o meu povo, pois não se converteram de seus caminhos. Fiz com que suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meu dia trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante de seus inimigos, declara o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz. Pois sou um homem em luta e em contenda com a terra toda. Nunca emprestei nem tomei emprestado. E assim mesmo todos me amaldiçoam. O Senhor disse: eu certamente o fortaleci para o bem, intervi por você, na época da desgraça e da adversidade por causa do inimigo. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte, ou o bronze? Diga a esse povo: darei de graça a sua riqueza e os tesouros como despojos, por causa de todos os seus pecados. Em toda a sua terra, eu os tornarei escravos de seus inimigos, numa terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acenderá um fogo que arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim. Venha em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores, e pela tua paciência para com eles, eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim, e me encheste de indignação, porque é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável. É grave e incurável? Porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Assim respondeu o Senhor. Se você se arrepender, eu restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixa esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você, para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das guerras dos violentos. Capítulo 16. A vida solitária de Jeremias. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nessa terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves. Ninguém pranteará por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o sol. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Porque assim diz o Senhor: não entre numa casa onde há luto, não vá prantear nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Tanto grandes como pequenos morrerão nessa terra. Não serão sepultados, nem se pranteará por eles. Não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que planteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Não entre numa casa em que há um banquete, para se apresentar com eles a fim de comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês, e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, quando você falar todas essas coisas a esse povo. E eles lhe perguntarem: por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus? Diga-lhes: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses, as quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram a minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso, o lançarei fora dessa terra, para uma terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, que dei aos seus antepassados. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois disso, mandarei chamar muitos caçadores, e os caçarão em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim. Nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Perdão. Senhor, minha força e minha fortaleza,
meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhes fizeram bem algum. Pode um homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. Portanto, eu lhes ensinarei, desta vez eu lhes ensinarei, sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que o meu nome é Senhor. Salmos 76. Para o mestre de música, com instrumentos de cordas, salmo da família de Asaf, um cântico. Em Judá, Deus é conhecido. O seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém. O lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra, resplendentes de luz. És mais majestoso que os montes cheios de despojo. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem um sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó. O cavalo e o carro estacaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste o juízo, e a terra tremeu e emudeceu, quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los, porque todas as nações vizinhas tragam presentes, a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes, e é temido pelos reis da terra. 2 Coríntios, capítulo 13. Advertência finais. Esta será a minha terceira visita a vocês. Todavia, toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo essas coisas, estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Saudações finais. Sem mais, irmãos, peçam-me de vocês. Despeço-me agora. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todos os santos lhe enviam saudações. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, não se esqueçam, estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.